Nesta noite, queridos, nós vamos então dar sequência à nossa série de mensagens na Epístola de Paulo aos Gálatas, para onde eu peço já a sua atenção e que você abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. E nessa carta de Gálatas, Paulo tem nos falado o seguinte tema, a seguinte mensagem geral. No verdadeiro Evangelho da Graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. No verdadeiro Evangelho da Graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé. E hoje nós vamos, irmãos, portanto, chegar à nossa 14ª mensagem na carta de Paulo aos Gálatas. Como eu disse, todas as 13 mensagens anteriores estão disponíveis online. Hoje nós vamos, irmãos, no capítulo 5, caminhar do versículo 16 até o versículo 18. Gálatas 5, de 16 até 18. O texto que antecipa, talvez, uma das partes mais conhecidas de Gálatas, que, querendo Deus, chegaremos na semana que vem, que é a narrativa das obras da carne e do fruto do Espírito. Não chegaremos lá hoje ainda, mas vocês já podem perceber como que uma coisa já está encaminhando a outra, e a lógica de Paulo é perfeita nisso tudo. Portanto, Gálatas 5, 16 a 18. Abrimos, vamos ler juntos a uma só voz, são apenas 3 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O texto que nós lemos hoje, meus irmãos, meio que fala por si só. E explica-nos como que existe um conflito, o termo está aí, uma batalha, uma luta, dentro de cada cristão, dentro de cada pessoa que já nasceu de novo. Esta não é a realidade de todo ser humano, esta é a realidade daquele que já foi alcançado pela graça irresistível do Senhor, aquele que foi chamado das trevas para a luz, que já passou por aquilo que Jesus diz a Nicodemos em João capítulo 3, pelo novo nascimento. E nesse texto nós vamos hoje aprender a seguinte grande ideia, a seguinte mensagem principal. A vida no Espírito possibilita a vitória sobre o pecado. A vida no Espírito possibilita a vitória sobre o pecado. Nós sabemos, meus irmãos, que o pecado é a causa primeira de todo problema que existe na sociedade, na família, na igreja ou em qualquer agrupamento humano. Na verdade, não precisa nem ter agrupamento humano. Como eu costumo, inclusive, mencionar de forma até brincando, você pega o filme Náufrago, em que Tom Hanks está sozinho numa ilha, ele consegue discutir com uma bola de voleibol. Porque o pecado, meus irmãos, independe da ação de outro ser humano contra mim. Ele está dentro de mim, em que muitas vezes eu vou pecar contra o meu cachorro, que o pobre animal não tem culpa nenhuma, mas eu estou frustrado por alguma coisa, eu estou aborrecido por alguma coisa, e o pobre do animal recebe a pena, né, por aquilo que eu estou passando. Então, o problema por trás de tudo que acontece no mundo não é a pobreza, não é a falta de alimento, não é o capitalismo, não é o socialismo, não é nenhuma dessas coisas. Todos os males e as mazelas do mundo vão depois chegar a uma causa primeira, que é a natureza pecaminosa do ser humano. Natureza pecaminosa, pastor? Sim. Todos os bilhões de seres humanos que já existiram, hoje nós estamos chegando 7 bilhões de habitantes no planeta, mas todos os que já existiram na história da humanidade, nesses 1000 e tantos anos, ou milhares de tantos anos que nós temos, todos, absolutamente todos, estiveram debaixo da mesma situação, com exceção de apenas 3 pessoas. Adão, Eva e Jesus. Mesmo assim, desses 3, só um conseguiu manter-se fora da nossa categoria: Jesus.
O único que não experimenta ou nunca experimentou aquilo que nós vamos tratar hoje. Aquele único que nunca experimentou este conflito, esta luta da qual nós precisamos, como diz o nosso título, de uma vitória sobre ele. Agora, outro assunto importante na nossa mensagem hoje é o Espírito Santo. E especialmente, meus irmãos, nos últimos 100 e poucos anos, o Espírito Santo tem sido um assunto extremamente controverso e confuso. Por que eu disse 100 e poucos anos? Porque é mais ou menos o tempo onde surgiu o movimento pentecostal. E aqui não vai uma crítica a este movimento, aos irmãos e igrejas deste movimento. Mas o fato é de que por causa de uma visão desequilibrada sobre o papel do Espírito Santo na igreja, muita confusão surgiu no meio cristão nos últimos 100 e tantos anos, em que o Espírito se transformou em tudo que não é, e foi aplicado a servir a tudo que não se aplica e não serve. Por exemplo, será que o papel do Espírito é causar sensações, emoções e sentimentos em nós? Eu não encontro isso na palavra de Deus. Será que o papel do Espírito Santo é produzir o nosso bem-estar? Eu não encontro isso na palavra de Deus. Será que o papel do Espírito Santo é realizar milagres, sinais e maravilhas? Eu também não encontro isso na palavra de Deus. Muito pelo contrário. Quando Paulo trata, meus irmãos, desse assunto no nosso texto, ele vai dizer que o papel do Espírito Santo é possibilitar a nossa vitória sobre o pecado. Perceba, ele está escrevendo uma igreja com muitos problemas. Uma igreja que estava sendo atacada por falsos mestres. Uma igreja que estava em risco de se desviar de maneira definitiva do puro evangelho. Talvez não afetasse aquela geração, porque ninguém deixa de ser salvo por um desvio doutrinário, mas com certeza afetaria a próxima geração. E Paulo não trata o Espírito Santo como alguém que traria espetáculos maravilhosos àquela igreja e resolveria o problema. Não. Ele diz: sair do legalismo, sair da religiosidade e estar no reino do Espírito é encontrar a verdadeira liberdade e principalmente a vitória sobre o pecado. Agora, meus irmãos, eu não sei você. Eu quero encontrar Jesus. Eu anseio o arrebatamento que acontecesse antes do final deste culto, se fosse possível. Eu não desejo ver a formatura dos meus filhos, dos meus netos, mais do que eu anseio ver o meu Senhor. Não há conquista nessa terra maior do que ver a Cristo e estar com Ele, como Paulo vai nos ensinar na carta aos Filipenses. Porém, no dia a dia, a luta, às vezes minuto a minuto, contra o pecado, é uma das maiores motivações também para ir embora deste mundo. Como nós comentávamos, inclusive, num dos grupos da igreja, às vezes você acorda bem, né? Dormiu bem, 8 horas ininterruptas no seu ar-condicionado, aí você acorda, diz: hoje vai ser um dia diferente, hoje eu não vou pecar. E você põe o pé no chão, o chão está muito frio, você, ai, que desgraça, se ira, e já pecou. Seu projeto de não pecar naquele dia já foi por água abaixo. Aí você acorda e alguém deixou a garrafa do café aberta. True story. E o café está frio. E você tenta puxar lá do seu âmago a vontade de não se irar. E falha miseravelmente. O seu projeto de não pecar durante aquele dia já está indo por água abaixo. Entendeu o que eu quero dizer, meu irmão? Cansa. É conflito. Não é piquenique. E hoje, meus irmãos, a maioria das igrejas brasileiras, pelo menos é onde eu conheço, se você perguntar assim, fizer uma pesquisa, qual é o maior inimigo da igreja? Todo mundo, a maioria, vai dizer quem? Quem? O diabo. Dizem até que ele está meio traumatizado, porque estão botando toda a culpa nele. Adulterou. É o que o diabo se levantou contra a minha vida. Não. Você vem com isso do pecado mesmo. Tudo é o diabo. É claro, meus irmãos, que ele tem um papel. É claro que ele trabalha. Obrigado, meu irmão. É claro que ele atrapalha. Mas perceba, ele nunca
causará o pecado na minha e na sua vida? Vem da minha natureza pecaminosa. Vendo o que Paulo fala em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero, esse não faço. E o mal que eu detesto, esse faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus que o texto não termina assim, porque logo depois Paulo fala da esperança que há em Cristo Jesus. É sobre isso que nós vamos falar hoje, meus irmãos. Décadas antes, Jesus advertiu qual era o verdadeiro papel do Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículos 7 e 8, Jesus diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E agora Jesus fala para que ele enviaria o Espírito Santo. Não era para rodopiar, não é para cair no chão, não é para ficar em transe. Olha o que diz o texto. Quando ele vier, e ele já veio em Atos capítulo 2, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isto é, o Espírito Santo, meus irmãos, entra quando a santidade em nossa vida está em risco. Este é o papel do Espírito Santo. É o sobrenome dele. Está no título. É o Espírito que produz santidade. E quantas vezes, meus irmãos, eu tive o privilégio de estar em diversos ciclos durante meus 38 anos de vida cristã. Quantas vezes, meus irmãos, eu vi pessoas que manifestavam coisas bem externas. Faziam coisas bem mirabolantes, mas viviam vidas extremamente carnais. Então, não é o papel do Espírito Santo produzir experiências. O nosso texto vai dizer, meus irmãos, ou vai começar com por isso digo. Por que Paulo está falando isso? Ele está linkando com o que nós vimos na semana passada. Porque se você olhar no versículo 15, você vai ver que Paulo diz que esses homens e mulheres estavam em conflito entre eles, por causa de carnalidade. E aí ele vai dar a receita de como resolver isso. No versículo 16, Paulo vai nos ensinar essa noite o seguinte: a vida no Espírito produz vitória sobre a carne. A vida no Espírito gera na minha e na sua vida vitória sobre a carne. Portanto, seguindo o texto anterior da semana passada, que nós vimos na mensagem, os Gálatas haviam sido confrontados com dois caminhos: o amor para com o próximo, que resume toda a lei, ou a religiosidade que estava levando-os, como diz o versículo 15, a morderem e devorarem uns aos outros até o risco de destruir-se mutuamente. A igreja estava em polvorosa, estava em conflito uns com os outros, porque a liberdade no Espírito havia dado lugar ao legalismo da religiosidade. O remédio, irmãos, para essa doença espiritual manifestada nos relacionamentos dos Gálatas, dada por Paulo, o remédio é a vida no Espírito. Ou como traduz a versão revista e atualizada, andar no Espírito. E realmente, irmãos, o verbo grego usado aqui deve ser ou pode ser traduzido literalmente como continuem a andar, ou seja, continuem a andar no Espírito. Significando, irmãos, a caminhada do crente desde o dia da sua conversão até o dia da sua morte. Não há outro intervalo possível. Não é conversão, aí vem uma segunda bênção, segunda experiência, e aí depois, não. Também não é conversão, e em algum momento a gente vai estar tão santo, tão espiritual, que nada mais vai nos afetar. Infelizmente não é assim. Do dia da minha conversão até o dia da minha morte, eu preciso ouvir o apelo, o imperativo de Paulo: ande no Espírito. Não tem formatura, não tem dispensa, não tem licença-prêmio, é todo o tempo. Do crente mais jovem da nossa igreja, a irmã Terezinha, a nossa anciã, todos nós precisamos andar no Espírito. Não é uma alternativa, é uma necessidade de cada um de nós. Infelizmente, irmãos, o Espírito não atua na vida, na caminhada do crente de maneira automática. O que eu quero dizer com isso? Não é apenas algo que vai acontecer só porque você se converteu. Então hoje você entrega a sua vida a Cristo,
você compreende que você é pecador e você precisa de salvação em Cristo. Glória a Deus, estou feliz por você. A obra do Espírito na sua vida não é algo que Deus diz, olha, mais um se converteu, deixa eu apertar o botão e automaticamente a coisa vai acontecer a despeito de você. É isso que eu quero dizer. Se Paulo diz que nós devemos andar no Espírito, se Paulo diz que nós devemos viver no Espírito, significa que existe uma volição, ou seja, existe uma vontade, uma participação do crente, do cristão, naquilo que é o andar no Espírito. Há um relacionamento com Deus, com o Espírito envolvido aqui. Há uma dependência a ser desenvolvida e ser buscada. O que não pode acontecer, meus irmãos, aí sim, é que hoje você esteja menos dependente do Espírito do que você estava ontem. Aí você está regredindo. O que é esperado é não que você se transforme em um super crente porque você foi em um encontro, porque alguém orou na sua cabeça. Conhece esse tipo de estratégia? Vem aqui agora porque nós vamos orar na sua cabeça, vamos lambuzar sua testa com óleo e a sua vida vai dar tudo certo. Eu não estou inventando. Eu já estive em cultos assim. Na minha adolescência eu estava num culto, num congresso em que o pastor disse, e eu abro aspas, quando o seu pastor levantar a mão, corre e coloca a cabeça embaixo. Fecho aspas. Já viu? Fácil, né? Essa é a teologia miojo. 5 minutos na água fervente e está pronto. Não é assim, irmãos. Seria bom que fosse assim. Seria mais fácil que fosse assim. Mas o Deus soberano decidiu, meus amados, que vem de uma caminhada. Vem de um relacionamento que nós vamos desenvolvendo, me perdoa a palavra informal, curtindo ao longo de anos com o Senhor. Não é se converteu, alguém orou por você, alguém fez algum tipo de ritual e você automaticamente é um super crente. Não funciona assim. E aliás, meus irmãos, muito do que acontece na nossa caminhada com o Espírito é muito mais eu deixar de atrapalhar do que necessariamente fazer alguma coisa. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, nos diz algo que foi corretamente traduzido na voz passiva, na nova versão internacional que nós usamos em nossa igreja. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Agora vem a parte importante. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, é sair da frente, é não atrapalhar, é não complicar a obra do Espírito através de aceitar e acomodar os meus próprios desejos e vontades. Não é conflito? Muitas vezes um conflito, meus irmãos, o que atrapalha é a falta de treinamento do soldado. O que atrapalha é a falta de disposição e coragem para a luta. Neste caso, é quando eu dou vazão aos desejos da carne e não aquilo que o Espírito está dizendo que eu devo fazer através da sua palavra. Irmãos, vivemos ou andamos o Espírito, não atrapalhando, mas também de uma maneira positiva, de uma maneira ativa. É o desenvolver, como eu disse, desse relacionamento com Deus, com o conhecimento do Senhor a cada dia e principalmente obediência a Ele. É algo que nós temos falado na nossa igreja que você tem oportunidade de fazer a cada dia, quando você para fazer o seu devocional. É por isso que nós insistimos tanto. Separe tempo para estar com Deus a cada dia. Você não pode sobreviver de mensagem de domingo. Aliás, você não pode sobreviver de mensagem de domingo e nem de mensagem de internet, uma por cada dia da semana. Você precisa, meu irmão, eliminar o intermediário e ter um relacionamento íntimo, pessoal, direto com Deus. E quando você está ali com o seu devocional, o Espírito está usando, meus irmãos, aquela palavra como ferramenta de poda, ferramenta de esculpir a sua vida, para apontar para você, para apontar para mim, áreas onde eu preciso ser transformado. Agora, sabe que coisa interessante? Não sei se você já viu isso lá no seu grupo de vida. Nos nossos grupos de vida, nós compartilhamos sobre o nosso devocional. Às vezes o irmão vai compartilhar o devocional, por exemplo, da quinta-feira. Aí ele diz, olha, neste dia Deus me incomodou, me falou, me cutucou, sobre isso, isso, isso. Aí eu fico olhando, que interessante.
eu não percebi isto no texto. Está lá. É uma implicação do texto, é uma aplicação do texto. Deus falou ao coração dele de maneira completamente pessoal e à parte daquele que falou ao meu quando eu fiz o devocional no mesmo dia. Por quê? Porque não é ritual, porque não é cerimônia, porque não é visão da igreja, é relacionamento. Pastor, precisa usar esse devocional que a gente vende aqui nele? Não precisa não. Vai direto para a Bíblia também se você quiser. Tá bom de hermenêutica, tá bom de interpretação, tá bom de disciplina, usa só. O importante é que o Espírito tenha oportunidade, meus irmãos, de trabalhar na nossa vida. E é onde vem a parte ativa que eu mencionei. É quando Ele fala, é quando Ele ilumina a minha mente, arde o meu coração para a verdade das Escrituras, e eu ouço aquilo como o que, irmãos? Como bula de remédio. É isso que Deus está falando, é isso que eu vou fazer. Se Deus está me confrontando sobre a transformação, a mudança, o arrependimento nesta área da minha vida, é isso que eu vou fazer. Eu vou resistir à tentação de aplicar isso aqui à minha esposa. Estou lendo lá o devocional, aí mando um WhatsApp. Leila, você já fez o devocional hoje? Ela responde, ainda não. Precisa. Nós somos ágeis em corrigir os outros. E perdemos para um tracajá, um cágado, um jabuti para repreender a nós. Somos lentos. Isso não significa que muitas vezes podemos ser instrumento, humildemente, podemos ser instrumento para abençoar a vida de um irmão com uma exortação, o cônjuge, o pai, o filho, o irmão, enfim. Mas esta é a exceção. A regra é no meu dia a dia ser trabalhado pelo Espírito de Deus para que assim eu possa ter vitória sobre a carne. Vitória sobre a natureza pecaminosa que infelizmente me acompanha. O Espírito Santo, meus irmãos, faz isso porque ele deseja nos tornar semelhantes a Cristo. Por outro lado, a carne deseja nos tornar cada vez mais semelhantes a nós mesmos. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa. Esse é a agenda, o protocolo, o objetivo de um e de outro. Deveria ser para nós simples escolher o Espírito que quer me transformar mais perto da pessoa de Cristo, a carne que quer me transformar em alguém que eu mesmo muitas vezes nem suporto, eu. Deveria ser fácil escolher. Vou buscar o Espírito, vou buscar as ferramentas que Ele tem para que eu possa ser moldado à pessoa de Cristo. Assim, mesmo que o crente nunca alcance nessa vida, irmãos, e nunca vai alcançar um estado de perfeição, ou um estado onde esteja livre dos desejos pecaminosos, lembra aquele projeto seu, hoje eu não vou pecar, não vai dar certo. Ainda assim, nós não precisamos experimentar recorrentes derrotas neste conflito. Podemos sim experimentar a vitória que há no poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Nós falamos, irmãos, algumas mensagens atrás, que orar por poder do Espírito Santo se transformou em copyright, em direito de determinadas igrejas e denominações. Coisa que você também não encontra na Escritura. Mas se você essa noite, meu irmão, voltasse para Deus e dizer, Senhor, me dá poder no teu Espírito para vencer a ira. Me dá poder no teu Espírito para vencer a lascívia. Me dá poder no teu Espírito para vencer, e você pode completar com a sua luta pessoal. Essa é uma oração válida. A maioria das orações por suposto poder do Espírito são orações que desejam coisas ou capacidades que não são vencer o pecado na vida da pessoa. Mas é isso que Paulo nos fala, meus irmãos. Então, para terminar, o meu estilo de vida, a minha rotina e como eu uso o meu tempo tem revelado alguém que deseja andar no Espírito, ou seja, viver no Espírito. A carne, meus irmãos, ela come qualquer porcaria. Ela não é seletiva. É música de má qualidade, ela come. É literatura de má qualidade, é programa de má qualidade, é conversa de má qualidade. A carne é carniceira.
ela não é seletiva, ela aceita ser alimentada por qualquer coisa. E às vezes ela nos engana de que determinadas coisas são neutras, não fazem mal algum. Por outro lado, meus irmãos, o Espírito Santo é seletivo. Ele só aceita os melhores cortes, o melhor alimento, a coisa de alta qualidade que vem da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, olhar o nosso dia e perceber se cada dia nós temos alimentado o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. Se temos alimentado a nosso próprio espírito com os recursos que a palavra de Deus nos dá, para poder assim ser fortalecidos pelo Espírito naquilo que Ele deseja realizar na nossa vida. Qual o resultado? Versículo 16 termina assim: de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De modo algum, isso não será fato, não acontecerá na nossa vida, se nós alimentarmos o Espírito. Por outro lado, teremos vitória sobre o pecado. No versículo 17, Paulo vai trazer uma explicação maior e mais expandida. E nessa explicação ele vai nos ensinar o seguinte: a vida no Espírito conflita com os desejos da carne. Nesse detalhamento ele vai falar novamente sobre o conflito e vai mostrar que não há compatibilidade. Não tem como tentar agradar aos dois lados. Pastor, isso é meio óbvio. Não, não é. Tem muito crente, meus irmãos, vivendo em pecado e achando que pode ao mesmo tempo servir a Deus. Tem muito crente que está tendo pecado de estimação. Sabe como é que é? Agora o pecado de estimação, meu irmão, não é que nem o seu poodle, não é que nem o seu shih tzu, não é que nem a sua gata angorá. Tudo bonitinho. O pecado de estimação é medonho. Ele é tão medonho que você não mostra para ninguém. Você esconde o máximo que você pode. Porque se ele fosse bonito, todo mundo que chega na minha casa quer mostrar meus cachorros. Inclusive agora estão de novo cheirosos. O que é bonito, e eu coleciono, e eu tenho estimação, eu quero mostrar. Se eu coleciono instrumentos musicais, alguém vem na minha casa, minha coleção está ali. Se eu coleciono algum tipo de decoração, canecas, por exemplo, tem um amigo meu que senta no escritório dele, filas e filas de canecas de cidades e ministérios e igrejas que ele já foi, visitou. O que é bonito, você quer mostrar. O seu pecado de estimação, se puder, você o mantém a 7 chaves, escondido, longe dos olhos de todos. Por quê? Porque conflita com a vida no Espírito. Não é aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Paulo então diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Nesse verso, meus irmãos, Paulo explica ainda mais, então, sobre esse viver no Espírito e da maior ameaça que é a satisfação da carne, a maior ameaça que é a ele. Sua explicação fala, irmão, sobre a necessidade de termos este controle do Espírito na nossa vida. A constante luta contra o pecado e as quedas irão tornar-se um tormento na vida do homem e da mulher que já nasceu de novo, se ele já nasceu de novo. Lembra de Davi? Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Em outra parte do texto ele diz: os meus ossos doeram. Por que isso, meus irmãos? Pecado não confessado. 1 ano de pecado de estimação. Quando estava para celebrar o bolinho de 1 ano do pecado de estimação, graças a Deus, Natã foi lá e confrontou Davi, para ele poder sair daquela situação. Então, meus irmãos, essa luta constante vai trazer peso sobre a nossa vida, se nós de verdade já nascemos de novo. É simplesmente algo que o cristão, eu nem quero colocar a palavra cristão verdadeiro, porque se é cristão só é o verdadeiro. É o que o cristão vai viver e não vai conseguir conviver pacificamente, porque ele vai ser confrontado pelo Espírito Santo por causa do pecado na sua vida. E essa luta, meus irmãos, esse conflito que Paulo fala, vem das duas naturezas que nós temos dentro de nós.
Essas duas naturezas, nós já viemos dizendo o nome delas, elas têm origens diferentes. A primeira, a natureza pecaminosa, é aquela que nós recebemos no momento da nossa concepção, a qual existe em cada ser humano, mesmo antes do primeiro pecado ser cometido por aquele ser humano. A natureza pecaminosa já está lá. Não é o pecado, quando ele ocorre, que provoca ou gera a natureza pecaminosa, é ao contrário. Nós já nascemos com ela. É a nossa herança adâmica, é a nossa herança de Adão, que já vem conosco desde a nossa concepção e um dia, eventualmente, começará a se manifestar em pecados na nossa vida. Então, essa ideia, meus irmãos, de que as crianças são inocentes, ela precisa ser explicada. Sim, diante da maldade do mundo, diante da malícia das pessoas, por exemplo, você pegar um bebezinho e contar uma piada suja para ele, por favor, não faça isso, ele não vai fazer nada, vai continuar lá no gugu dadá dele, porque ele não tem entendimento sobre o que você está dizendo. Porém, ele não é inculpável, ele não é inocente quanto ao pecado, porque a palavra de Deus diz, e eu vou de novo voltar para Davi, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. É a nossa natureza, irmãos, herdamos do nosso pai Adão. Agora, graças a Deus que não acaba aí. Porque, porém, se alguém está em Cristo, se alguém já nasceu de novo, Paulo vai dizer em Coríntios que ele é nova criação. Ele participa agora de uma nova raça espiritual em Cristo. Ele recebeu de Cristo uma nova natureza. E agora, meus irmãos, somente através dessa nova natureza, somente através dessa herança divina, é que nós podemos vencer os desejos da carne, vencer o pecado, vencer a corrupção. Dá uma olhada no que Pedro fala na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. 1 de Pedro 1, 3 e 4. Pedro diz, seu divino poder, ou seja, o divino poder de Deus, nos deu todas as coisas que necessitamos. Ou seja, quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos unicamente na cruz de Cristo, na salvação em Cristo, nascemos de novo, o texto diz que nós já recebemos tudo o que nós necessitamos. Para o quê? Para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos deu tudo que nós precisamos para viver vidas virtuosas, vidas que agradem a Deus. Agora, olha o versículo 4. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, olha agora, irmãos, vocês se tornem participantes da natureza divina. Você está entendendo? Existe, meus amados, no novo nascimento, na presença do Espírito na vida de cada um de nós, a presença do próprio Deus. Nós não nos tornamos deuses, nós não nos tornamos semideuses, de maneira alguma é isso que eu estou dizendo, mas Pedro fala que nos tornamos participantes da natureza divina. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos vencer o pecado e os desejos da carne. Olha como o versículo 4 termina. E fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Deu para entender por que Deus nos deu o Espírito Santo? Para que nós possamos, irmãos, entender que nesse conflito com a carne é a vida no Espírito que vai nos dar a vitória. Uma dessas naturezas, a natureza pecaminosa, deseja nos tornar cada vez mais iguais a nós mesmos, autocentrados, egoístas, egocêntricos. O desejo da carne, meu irmão, é satisfazer você em cada momento de conflito, em cada momento de luta, de dificuldade, o que quer que seja, é oferecer para você a bandeja com os recursos que são as obras da carne. Alguém lhe maltratou? Dá o troco. Se vingue. Não leve desaforo para casa, não. E a cada dia, quer seja no trabalho, quer seja na família, na escola, na universidade, eu e você somos confrontados com isso. A cada dia, meus irmãos, nós somos confrontados
com a oportunidade de dar vazão às ofertas da carne ou ao suprimento que o Espírito Santo tem na nossa vida. Porque a outra natureza, a natureza do Espírito, deseja nos transformar na semelhança da pessoa de Cristo, como filhos em santidade, vivendo para a glória de Deus. Esta é a natureza, meus irmãos, que nós só podemos experimentar realmente através do Espírito Santo. Paulo, então, meus irmãos, como nós vimos, usa essa palavra conflito para descrever o relacionamento, se nós podemos chamar de relacionamento, entre essas duas naturezas. É a mesma palavra, por exemplo, que ele usa, escrevendo aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses 2,4, ao dizer que o anticristo vai estar em conflito com tudo aquilo que diz respeito a Deus. Ou seja, da mesma maneira que o anticristo e Deus estão em conflito, estão opostos, a nossa natureza pecaminosa está oposta ao trabalho e à obra do Espírito na nossa vida. E veja bem, não tem negociações de paz, não tem encontros de paz, não tem trégua. Pastor, eu vou sair de férias mês que vem. Dá para ter uma trégua com a carne? Não, irmãos, ela não está interessada em trégua. Ela não está interessada em negociações de paz. Ela não está interessada nem em uma pausa. O conflito com a carne é irreconciliável. Você não conseguirá interromper este conflito e você não conseguirá conviver com este conflito enquanto o Espírito Santo estiver trabalhando na sua vida. Muitos crentes, irmãos, tentam fazer isso. Como é que eles fazem isso? Eles fazem aquilo que nós chamamos de cauterização da consciência. O que é uma coisa cauterizada? Já viu nos filmes quando alguém se fere feio? Que nem o Rambo lá, filme de homem. Surgisse o Rambo hoje em dia, meu Deus do céu, essa decepção. Ele levou... Não, ele se machucou num galho e rasgou aqui o pedaço do abdômen dele. O que ele faz? Pega uma pólvora, coloca na ferida e risca. Cauterizou. Não tem mais bactéria ali, não tem risco de infecção. Também não está sentindo mais nada também ali, porque cauterizou. Mas quando nós cauterizamos a nossa consciência, irmãos, sabe aquela coisa que você põe o fone de ouvido, põe o volume no máximo, e alguém fica do seu lado, fulano, você não ouve. Talvez você esteja aqui essa noite, talvez você esteja aqui muitas noites, e o Espírito Santo está usando a palavra através de um instrumento completamente falho e limitado, tesouro em vaso de barro, mas ainda é a inerrante e suficiente palavra de Deus. E você vai para casa como um pato selvagem. Sabe como é que é o pato selvagem, né? Ele vem, mergulha e quando sai, está sequinho. Não foi afetado pela água. Assim como aquele que tem a consciência cauterizada não é afetado pela palavra de Deus. E aí, você vai para mais uma semana, meu irmão, em que você está perdendo nesse conflito. E aí você se pergunta por que está um caos a sua família, por que está um caos os seus relacionamentos, por que está um caos, de repente, sua suposta tentativa de fazer alguma coisa para Deus. Não vai funcionar. Tudo que nós fazemos, irmãos, desde o dia da nossa conversão, está no reino do Espírito. E como que eu vou agir no reino do Espírito se eu estou na carne? Se eu estou aceitando as ofertas da carne? É irreconciliável, não vai funcionar, não tem jeito. Eu vou sempre, irmãos, estar debaixo de um peso. É por isso que tem, meus irmãos, tantos crentes sem alegria na vida cristã. Pastor, estou precisando de oração. Já viu gente falar isso? Pastor, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Não, irmãos, a maioria de nós está precisando apenas de arrependimento. Metanoia, mudança de mente. É reconhecer o caminho que eu estou indo e dizer, está dando tudo errado há um tempão. E mudar de rumo. Alguém disse, eu não sei quem é o autor, porque toda hora alguém diz um autor diferente, que a descrição de loucura é simples, preste atenção. É continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e esperar um resultado diferente.
Então você percebe, meus irmãos, que os desejos da carne estão agindo na sua vida e você continua nessa direção. E aí você diz, vixe, não consigo consertar isso na minha vida. Mas não vai mesmo. Porque o Espírito está dizendo, é por lá. É através do perdão. É através do contentamento. E através de tudo aquilo que nós vamos ver, inclusive semana que vem, que Paulo vai chamar de fruto do Espírito. É aqui que está a sua vitória sobre a carne. Não ali. Não adianta insistir. Não adianta continuar. Porque a vida no Espírito vai estar sempre em conflito com os desejos da carne. E aí eu termino, meus irmãos, nesse tempo perguntando, uma vez que estou ciente desse conflito, uma vez que a palavra de Deus já me adverte que só há esperança de vitória no Espírito de Deus, quem que eu estou fortalecendo na vida? A quem que eu estou ouvindo? A quem que eu estou dando atenção? Eu estou sucumbindo às sugestões e aos desejos da carne? Ou eu tenho me submetido ao controle do bendito Espírito do nosso Deus? A vida no Espírito produz vitória sobre a carne, mas também ela conflita com os desejos da carne. Mas nosso texto vai terminar no versículo 18, meus irmãos, onde Paulo volta àquilo que era a grande ameaça nas igrejas da Galácia, a religiosidade, o legalismo, aquilo que eles estavam fazendo. E ele vai dizer, meus irmãos, que a vida no Espírito nos livra da religiosidade. No versículo 18 ele diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ele vai falar, meus irmãos, não mais agora do andar ou do viver no Espírito, mas também de ser guiado pelo Espírito. Ou seja, o Espírito é o caminho, é o ambiente onde eu vou viver, onde eu vou andar, mas ele também é aquele que me puxa, muitas vezes. Quando eu teimosamente insisto na outra alternativa, é aquele que vai me guiar para longe da religiosidade e para a verdadeira liberdade que há no nosso Deus. Nós não gostamos, irmãos, de fazer o errado, mesmo quando o errado nos dá prazer. Isso é a natureza de Deus em nós. Esse desgosto vem por causa da obra do Espírito Santo na nossa vida. Nos contraria, nos dá às vezes, até atinge o nosso corpo, o mal que o pecado, que o erro causa na nossa vida. Assim, quando nós percebemos que eu estou perdendo na luta da carne aqui, muitos recorrem às mesmas coisas que os Gálatas estavam recorrendo, à religiosidade, ao legalismo, às regrinhas para tentar botar controle na sua vida. Certa vez uma pessoa me disse, pastor, eu preciso de uma igreja que me controle, que coloque regras claras para eu obedecer. E aí eu disse para essa pessoa, sinto muito, esta não é essa igreja. Isso não significa que você pode fazer o que você quiser. Mas não são as regras que vão controlar o pecado na sua vida. É isso que você precisa entender. Não é a visão de um pastor como um gavião em cima de você. Olha, essa camisa, essa calça, essa postura, esse cabelo, essa maquiagem, esse brinco. Não é isso que vai trazer santidade na vida da pessoa. Essa é a escravidão, meus irmãos, que os Gálatas haviam buscado na lei judaica, na lei mosaica. No reino da graça, é o Espírito que vai trazer através do amor que nós vimos semana passada, a nossa capacidade de viver vidas santas, apesar das nossas inclinações. Pastor, como é que funciona isso? É simples. Quando o Espírito de Deus, meus irmãos, derrama e manifesta o amor de Deus que vimos semana passada, que resume toda a lei na minha vida, isso vai ser manifestado para a vida do meu próximo, como vimos semana passada. Qualquer coisa que você quiser mencionar, que está lá nos 10 mandamentos, que causa mal ao meu próximo, eu não vou fazer. Eu amo o meu irmão, eu amo a minha esposa, eu amo o meu esposo, meus filhos, meus pais, assim por diante. E porque amo, eu vou viver no Espírito e não agir conforme a minha carne deseja. Por que, meus irmãos, que eu brigo com a minha esposa? Por quê? Porque eu amo mais a mim do que a ela. Agora, por favor, não olhe para mim assim, você também. Eu não a amo o suficiente ao ponto de perder essa discussão. Essa aqui eu tenho que ganhar, essa aqui vai ser minha.
E o amor que ama o próximo como a si mesmo passou longe disso daí. E isso vai se manifestar em cada e em toda a área ou relacionamento da nossa vida. Em que a velha máxima que eu tenho repetido aqui da cultura popular vai ser vivida por mim. Farinha pouca? Ei, eu primeiro. Meu pirão agora. Depois vem o outro, se sobrar. Eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu. E aí, meus irmãos, quando eu começo a perceber essa religiosidade, essa pecaminosidade se manifestando na minha vida, os Gálatas, e muitas vezes nós, recorremos a práticas e a rituais ou a coisas, achando que isso vai transformar a minha vida. Quer ver só? Até coisas boas. Vou fazer o devocional todo dia, Senhor. Eu vou fazer um voto aqui ao Senhor. Olha, vou fazer um voto que eu vou fazer devocional todo dia. E eu vou dar 11% de dízimo, porque eu vou fazer aqui vou pagar preço. Aí dá certo durante os 3 dias. No quarto, já foi tudo por água abaixo. Porque isso não produz transformação. Perceba, meus irmãos, que quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus não queria Isaac, Deus queria quem, irmãos? Abraão. Deus queria o coração dele. É por isso que em determinados momentos da história de Israel, estava tudo certinho, religiosamente. O sacrifício sendo feito, os sacerdotes tudo vestido direitinho, as festas e as datas tudo sendo observado. E Deus diz, eu estou farto de vocês. Mas Deus, nós estamos fazendo tudo certinho. Deus diz, eu quero o coração de vocês. Eu quero relacionamento, não quero religiosidade. Eu não quero uma vida que se firme em cima de que eu estou fazendo isso ou aquilo. Eu quero, indo para o nosso texto, que vocês sejam guiados pelo meu Espírito a cada dia. Agora, para pensar, irmãos, eu conversava com um casal da igreja ontem sobre isso. No seu casamento, por exemplo, se você vive o triângulo amoroso ensinado pela palavra de Deus, você, seu cônjuge e Deus. E o Espírito de Deus age poderosamente na vida dele e na vida dela. Ainda são pecadores. Aqui e acolá, alguém vai discutir. Porque sei lá, Deus o quê? Mas a probabilidade, meus irmãos, de vitória, de entendimento, de harmonia, é muito, muito maior. Ah, pastor, mas eu conheço casais que não são cristãos, são ateus até, e vivem muito bem, obrigado. Veja bem, as pessoas vivem muito bem, obrigado, por inúmeras razões. Comodidade, porque realmente gostam uma da outra, por causa dos filhos, por causa da posição social. Eu conheço um casal, foram meus clientes, que estão juntos única e exclusivamente por causa dos negócios. Péssimo, né? Porque separar-se seria péssimo para o negócio. Porém, voltando para nós que conhecemos a Cristo, os conflitos da nossa vida causados pela pecaminosidade, pela natureza pecaminosa, pelo nosso conflito, possuem, meus irmãos, um remédio dado por Paulo e não é em absoluto, ó insensatos Gálatas, a religiosidade. É o mar da graça de Deus, é a dependência do Espírito de Deus e do seu controle na nossa vida. É aquela oração diária e constante, Senhor, toma a minha vida pelo teu Espírito, não a minha vontade, mas a tua. Perceba, meus irmãos, que o nosso Senhor foi um exemplo, inclusive nisto. Quando em Filipenses capítulo 2, que vimos hoje de manhã, inclusive, Paulo retrata o seu esvaziamento, a kenosis, o esvaziamento de Cristo. E você diz, espera aí, ele se esvaziou, ele não era Deus, então como é que ele fez o que ele fez lá nos evangelhos? Adivinha só, cheio do Espírito. Até nisso ele foi exemplo para nós. Porque ele realizar o que ele realizou porque ele é Deus, a gente ficaria assim, mas aí complicou, porque eu não tenho como chegar nesse padrão aí. Eu não tenho como ser assim. Eu sou só homem.
Ele é homem totalmente e Deus totalmente. Mas ele se esvazia, meus irmãos, voluntariamente dos seus atributos. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus e realiza aquilo para dizer: se eu realizei, se eu venci o mundo, você vence também. É por isso que eu costumo dizer, meus irmãos, quando alguém fala assim: pastor, eu estou tentando vencer isso aqui, mas eu não consigo. O verbo está errado. Não é eu não consigo. Qual é o verbo, irmãos? Eu não quero. Porque até hoje não sei se você está diferente de mim, eu nunca cometi um pecado que eu não quisesse. Me traria alguma vantagem. Me daria um orgulhinho porque eu ganhei a briga, a disputa, sei lá o quê, né? Me traz satisfação, prazer em alguma coisa. Depois traz tristeza, mas não no momento. Então não é eu não consigo, eu não quis. E recorrer, meus irmãos, às armas da religiosidade em nada vai resolver isso na nossa vida. Nós precisamos, amados, como Paulo está dizendo, recorrer à vida no Espírito. Aí eu tenho que perguntar, meus irmãos, o Espírito Santo tem sido o seu querido companheiro na caminhada ou tem sido um ilustre desconhecido? Certa feita eu disse para uma irmã, em um aconselhamento onde isso aqui estava entrando na conversa, eu disse: irmã, ore a Deus para que encha você do seu espírito cada dia. Pastor, isso não é coisa de pentecostal, não? São as distorções que nós temos no nosso meio. Porque se nós não formos, irmãos, cheios do Espírito, que esperança que nós temos de vencer a carne? Os desejos que ela traz sobre nós e o nosso próprio pecado. Portanto, será que o Espírito Santo é só alguém que você ouve falar ocasionalmente na igreja quando o assunto é pneumatologia? Ou ele é aquele seu divino companheiro em cada passo do caminho? E a sua resposta? A confrontação do Espírito na palavra tem sido de submissão. A sua resposta, meu irmão, tem sido de: Senhor, eu desejo obedecer a sua voz. Perceba que o religioso, o legalista, ouve a voz de Deus e dá a sua própria versão do que ele deve fazer. Ele reinterpreta, ele adapta. Contudo, aquele que desenvolve dia a dia um relacionamento com Deus, vai tendo cada dia mais um ouvido afinado para ouvir a voz de Deus e se submeter ao seu espírito. E ele diz com satisfação: eis-me aqui, fala, que o teu servo ouve e obedece. Certa vez, meus irmãos, Martim Lutero olhou para a sua agenda, anos depois da Reforma Protestante, muita gente o buscando, muita gente querendo conversar com ele. E ele olhou para a sua agenda e percebeu que a sua agenda estava extremamente lotada. Lotada com a obra de Deus, é verdade, mas lotada. Como, por exemplo, um pastor, um missionário, aconselhamento de tal a tal, reunião da liderança, lotada. E Martim Lutero percebeu que naquele dia ele teria dificuldade de estar com o seu Deus. Sabe o que ele fez? Acordou uma hora antes, porque ele disse: eu não conseguirei dar conta de tudo aquilo que eu preciso fazer hoje sem a obra do Espírito, sem a dependência do Espírito. Meu amado, isso vale para o seu trabalho, isso vale para a sua escola, isso vale para a sua universidade. Porque desde o dia em que você se encontrou com Cristo e você entrou no reino do Espírito, tudo o que você faz é espiritual. Nós não temos aqui, mas se nós tivéssemos um atleta, um jogador de futebol, um vôlei, eu diria: vai jogar bola para a glória de Deus. Vai nadar para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos é no reino do Espírito. Ou utilizaremos os recursos da carne. Então, diante do texto de hoje, meus irmãos, nós temos uma escolha para a nossa vida prática, para agora, não é nem para segunda-feira, irmãos, é para agora. Será que eu vou experimentar essa vida no Espírito que possibilita
a vitória sobre o pecado, ou eu vou continuar tentando fazer do meu jeito. Eu reconheço, meus irmãos, que muitas das cabeçadas que eu dei na vida foram fruto da teimosa pecaminosidade. Ou melhor colocando, da teimosia que se manifesta com a pecaminosidade. De insistir do meu jeito, da minha maneira. E eu tenho que dizer para minha vergonha que lá estava a voz do Espírito dizendo, tem um jeito melhor. Não é assim. Lembra? Vai indo, vai insistindo, e ainda quer que o resultado seja outro. Nunca vai ser. Meus irmãos, se nós queremos crescer como cristãos, se nós queremos crescer como igreja, nós precisamos desesperadamente nos nossos relacionamentos, nos nossos ministérios, isso significa todo e cada um de nós, receber a cada dia a influência controladora, abençoadora, santificadora do Espírito de Deus. Não há alternativa. Não adianta prédio bonito, não adianta culto bem elaborado, não adianta absolutamente nada. Este é o reino do Espírito. Não há outra arma, não há outro recurso, não há outra ferramenta, a não ser dependermos do Espírito de Deus. A lista que nós vamos ver, ou melhor dizendo, as listas que nós vamos ver na semana que vem, retratam isso. Eu quero convidar você durante a semana a ler os próximos versículos. Ler e ver como que a partir do versículo 19, você vai ver um raio-x da sua vida. Eu gostaria de dizer que o raio-x está só um pouco mais à frente, mas você vai perceber que já a partir do versículo 19 e 20, Paulo vai demonstrar que muitas daquelas coisas têm se manifestado na nossa vida quando nós não escolhemos a liberdade que há no Espírito de Deus. Se essa noite você está conosco e você não tem absoluta certeza da sua salvação, você precisa nascer de novo. Você precisa reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você precisa daquilo, de uma palavra que nós falamos agora há pouco, de arrependimento. Porque tal e qual a mim e a todos nós aqui, você é um pecador, uma pecadora. Você tem transgredido o mandamento de Deus. Porém, há perdão, há restauração, há regeneração em Cristo Jesus. Se essa noite você deseja entregar sua vida a Cristo, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador, quando nós estivermos nesta última oração, diga: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, perdoa os meus pecados e me recebe como teu filho. E eu posso lhe garantir, se a sua fé for legítima e verdadeira, Ele vai lhe ouvir. E você, como falamos aqui, vai começar a sua caminhada no reino do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Deus querido, como nós necessitamos, ó Deus, de um conceito tão simples: viver ou andar no teu Espírito. Ainda vivemos, ó Deus, no nosso corpo, na nossa vida biológica. E é exatamente neste contexto que o Senhor tem nos exortado a viver no Espírito. Clamamos, ó Deus, para que Tu nos capacite, e a cada pessoa de nossa igreja, a vivermos desta maneira, na nossa sociedade, no nosso trabalho, na família, a vivermos pelo Espírito, a lembrarmos, ó Deus, no trato com o outro, estou amando ao meu próximo como a mim mesmo. Este é o ambiente do reino do Espírito, onde a vida vivida pelo amor cumpre toda a lei e agrada, glorifica o nome do nosso Deus. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, a viver desta maneira. Clamamos em o nome de Jesus. Amém e amém.